A Seção 301, ela simplesmente pode apontar e desmoronar um império que ninguém ousa falar no Brasil. Império do Tigrinho, império da China usando sites de apostas. É aqui que o pau tora. 301, ela tem a capacidade de expor um plus que envolve até a Globo. Até a Globo! Ele tá sentindo a pressão. Ele tá sentindo o peso. Porque a Seção 301, ela simplesmente pode apontar e desmoronar um império que ninguém ousa falar no Brasil. Império do Tigrinho, império da China usando sites de apostas. É aqui que o pau tora. A Seção 301, ela tem a capacidade de expor um plus que envolve até a Globo. Até a Globo! Desesperado. Posso dizer pra vocês que eu, em 6 anos, sou perseguido por Alexandre de Moraes, nunca vi ele perder o tom de voz, como ele sempre gosta de... Deixa eu tirar aqui o óculos, ele gosta de falar assim, né? Alexandre de Moraes, né? Ô advogado, ô doutor, não sei o quê. Ele gosta de falar assim, né? Com olhos sempre assim, pra mostrar que ele é o... Vai mostrar o vídeo aí? Parece Então, que a voz pra dele mostrar. normal não é essa, né? Não é. É meio fina, né? É fininha, fininha. Ele encarna um personagem ali, né? E ele tá sentindo a pressão internamente no STF, eu posso te falar isso por fonte minha lá dentro, pressão interna e, obviamente, externa. Por quê? É óbvio, né, que quando nós fizemos uma live privada com os assinantes sobre essa manifestação lá na Praça dos Três Poderes. Então, quem quiser ouvir o que nós falamos, tá lá, porque eu não quero... Tem assuntos que você fala para o público, tem assuntos que você fala para um público mais qualificado que está sempre te acompanhando, não vai ficar manipulando a sua fala. Em resumo, era hora de um buzinaço, não hora de manifestação na Praça dos Três Poderes. Mas o ponto é, o Moraes está, não digo acuado, porque ele é psicopata não fica acuado. Né? Ele está sentindo o peso, pela primeira vez, ele está sentindo o peso, porque, de fato, ontem eu expliquei muito isso, almocei, pessoal, 8 da noite, almocei, pra você entender. Porque eu tive que engolir um sushi, que eu consegui 1 minuto antes de eu palestrar. O Eduardo Bolsonaro é testemunho, que eu fiquei pegando um palito de dente pra ficar... Ontem eu não almocei nem jantei. Não, ontem foi corrido. Aguento não, passei dia dessa fase, gente. Aguento isso não. Não almocei nem jantei ontem. Tem mais idade pra isso não. Mas ontem eu conversava muito com o pessoal, todos os seguidores e assinantes nossos que estavam lá. A gente ficou ali no Boteco do Manolo, em Deerfield, bem pertinho ali de Boca Raton. E eu explicava para as pessoas que, infelizmente, eu não estou vendo jornais, analistas, elencarem de uma maneira clara o conjunto, o pacote de ações que estão sendo tomadas contra o Lula e contra o Alexandre de Moraes. Porque, vamos lá, vamos elencá-las aqui. Né? A primeira até agora foi o cancelamento dos vistos, que todo mundo disse que não iria acontecer, onde já se viu. Você acha mesmo? Lembra do Mamãe Falei? Piadinhas. O Mamãe Falei falando Entre lá, os o pessoal da ministros, MBL. A super análise dele, né? A super análise do Mamãe Os Falei. Estados Unidos não estão nem aí pra isso. Vocês acham realmente que isso vai acontecer? Isso não vai acontecer. Todo mundo ria, zombava. Aí, beleza. Aí chegou o cancelamento dos vistos. Aconteceram. O filho do Barroso tá desesperado, não tá indo nem trabalhar em Miami. A última vez que a gente ficou sabendo foi para a embaixada Consulado em Nova York, brasileiro no consulado ele brasileiro e a em Nova irmã. York. Aliás, deu um bafafá essa informação. Essa informação é de alguém próximo. Não posso falar muito, senão Sim, claro. as informações cessam, né? Não, são fontes quentes. São fontes quentes e ninguém rebateu. Aí eu recebi uma... Olha, porque no dia 21 saiu essa informação de que a Luna, ela tá morando no Brasil, a filha do Barroso, que ela mora no Brasil e que ela trabalha no escritório do pai, o que já seria impossível, porque um ministro do STF, um juiz, não pode ter escritório de advocacia. Mas ninguém rebateu. E a informação que a gente deu aqui sobre a presença dos 2 filhos do Barroso no consulado brasileiro de Nova York, os 2 estariam com processo pedindo já a cidadania, entrando com processo para pedir a cidadania americana, ninguém rebateu essa informação. A informação que havia era de 21 de julho. A gente deu aqui no dia 24 a informação de que eles estão no consulado brasileiro em Nova York. Diga, Alan. E aí, aconteceu então o cancelamento dos vistos. O segundo passo provavelmente será a Lei Magnitsky ou alguma coisa decorrente do que eu considero como o terceiro passo, que é as investigações da Seção 301, né? Ou seja, as investigações de aplicação da lei
da seção 301. Caso Felipe Martins e ainda os processos Isso, da Rumble e do... Aí vem... Tem Exatamente. muita Aí, coisa, gente. exato. Então, aí começa. Você tem, então, de novo, cancelamento dos vistos, Lei Magnitsky, seção 301, OTAN e Felipe Martins. E o processo das ações da Rumble e do grupo de mídia do Trump contra o Alexandre de Moraes. 6, arruma outro dedo aí. Não, porque as ações, elas com relação ao Alexandre de Moraes aqui, elas alimentam um desses aqui. Porque esses aqui são objetivamente, eles vão direto no Alexandre de Moraes. Direto. Ele vira um criminoso com essas 5 ações aqui. Vamos dizer assim, essas 5 etapas de um único pacote, que não é criação do Eduardo, como a mídia está querendo colocar. É criação do Eduardo, do Paulo Figueiredo. Primeiro, a primeira pessoa que falou da Lei Magnitsky para o povo brasileiro com relevância, é óbvio que antes do professor Olavo, foi aquele juiz lá que eu já falei. Juiz não, aquele... um jurista, né? Eu esqueci o nome dele agora. Mas a primeira pessoa com relevância foi o professor Olavo de Carvalho. Foi ele quem falou da Lei Magnitsky. Então não é uma criação do Paulo ou do Eduardo. Eles estão fazendo um trabalho sensacional, mas não tem como falar assim, não, eles que criaram isso aqui. Não. É uma aplicação de uma lei. Aumentou a consciência de que essa lei poderia ser aplicada. Mas no início, até o Paulo ria quando eu comentava com ele, que o professor Olavo de Carvalho falava que era a Lei Magnitsky, que era o que tinha que salvar o Brasil. Eu falava assim, irmão, você acha que a gente vai... a gente não está conseguindo nem isso aqui, a gente vai conseguir aquilo lá? Hoje o Paulo entende diferente, inclusive por causa do próprio trabalho dele, né? Mesmo a despeito de muitos que não o apoiaram e continuam não apoiando. O pessoal tá bravo comigo porque eu tô cobrando muito do Nicolas. O Nicolas não tá fazendo nada para aumentar a consciência das pessoas sobre esse negócio da Lei Magnitsky. Sabe que é nada? Nada, zero. Mas o Nicolas está preocupado com o problema dele lá. De fato, ele está com um problema enorme para resolver, porque ele pode perder o mandato. Mas quem ainda não percebeu que o Nicolas não fala do Eduardo Bolsonaro? É uma novidade que o Nicolas não menciona o Eduardo Bolsonaro. Só que antes de ser deputado, ele falava, Eduardo Bolsonaro, você é meu ídolo. Quem que não percebeu isso ainda? Eu não estou jogando merda no ventilador. Eu sei que tem muito mais informações que eu não vejo necessidade de expor aqui, mas assim, é evidente que o Nicolas não fala do Eduardo e nada do que o Eduardo faz. O Gaia gravou um vídeo falando sobre a Lei Magnitsky e tudo que está acontecendo. O Nicolas não abre a boca. Ele não toca no assunto. Ele participou de Spaces com um bando de isentão pró-Tarcísio, mas não fala do Eduardo. Só para vocês terem uma ideia. Então, mesmo assim, o Paulo Figueiredo continuou fazendo o trabalho, mesmo a despeito de falta de apoio. E aí, vamos entender esse pacotão que está vindo. E que os deputados do Brasil não estão apoiando o Eduardo como deveriam. Não é só o Nicolas, não. O próprio irmão, o próprio senador, Flávio Bolsonaro, um merda. Não faz nenhum para falar sobre isso aqui. Pelo menos saiu em defesa da Zambelli. Eu tô muito com o Flávio. Muito. É o pai, a vida do pai que tá em jogo, enfim. Político, para mim, tem que ser tratado sempre com muita crítica mesmo, não é pouca, não, para ver se eles tomam vergonha na cara. Eles não são para prestar nenhuma. Nenhum deles. Você tem esses 5 pacotes que a gente precisa entender, então, recapitulando. O cancelamento de visto, dono, aconteceu. Lei Magnitsky, tá vindo. Investigação na seção 301, a OTAN e a União Europeia e as investigações com relação à manipulação da entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos, que inclusive saiu uma matéria no Wall Street Journal, a gente pode comentar. Uma matéria e um editorial. Uma matéria e um editorial, né, do jornal. A gente pode comentar separadamente isso aqui. Mas, entendendo isso aqui, eu falava para as pessoas ontem, seguidores nossos assinantes, que estavam lá almoçando comigo, lá no Manolo, eu falava, a mais sinistra que pode parecer a Lei Magnitsky. Só que a Lei Magnitsky, ela vai naquele indivíduo, ou naqueles indivíduos que estão violando leis americanas. A gente não vai elencar tudo aqui agora, a gente já fez vários vídeos sobre isso, mas eu ainda estou curiosíssimo com o que pode acontecer com a investigação da violação da seção 301. Porque a seção 301, ela simplesmente pode apontar e desmoronar um império que ninguém ousa falar no Brasil. Quanta a informação que a gente recebeu Império no passado. do Tigrinho, Império da China usando esses sites de apostas, Império de nego lançando curso e vendendo
mas muitos milhões que outras pessoas não têm como vender, o que indica provavelmente lavagem de dinheiro e uso de narcotráfico e terrorismo. É aqui que o pau tora. A 301, Lacombe, Max, a Magnitsky vai no Alexandre de Moraes, no PGR, vai no Barroso, vai no Shore, vamos dizer assim. Mas é um ou outro ali. A 301, a seção 301, ela tem a capacidade de expor um pus que envolve até a Globo. Até a Globo. A Rede Globo pode rodar nessa. E o pessoal não prestou atenção. Se você pegar, se eu fizer aqui agora, eu vou fazer aqui agora. Vou abrir aqui, ó, tô abrindo o Grok e tô perguntando, vamos lá. Quais os principais, tô fazendo ao vivo aqui com vocês, quais os principais pontos da seção 301 que levou, ou que levaram, né, são os pontos, né, que levaram o Brasil a ser investigado pelos Estados Unidos. Perguntei ao Grok, aqui, ao vivaço, só para o pessoal poder entender. Perguntei aqui. Mostra que tá dando para ver, ó. Olha lá. Vamos ver quando vai sair a resposta dele, eu acho que vai aparecer ali, ó. Aqui, ó. Tá demorando. Posso ler? Os principais pontos da seção 301 que levaram os Estados Unidos a investigar o Brasil estão relacionados a uma série de práticas comerciais e políticas que os Estados Unidos consideram injustas, discriminatórias ou restritivas para suas empresas e trabalhadores. A investigação foi iniciada pelo escritório de do representante comercial dos Estados Unidos, USTR, sob a seção 301 da Lei de Comércio de 1974. Abaixo estão os principais pontos, ou pontos centrais, que motivaram essa ação. Tarifas preferenciais e competição desigual. Os Estados Unidos alegam que o Brasil concede tarifas preferenciais a países como Índia e México, mas não oferece o mesmo tratamento aos Estados Unidos. Isso cria um ambiente de competição desigual para as empresas americanas. Por exemplo, veículos do México entram no Brasil sem tarifas. Sem tarifas. Enquanto produtos semelhantes dos Estados Unidos enfrentam tarifa que variam de 14% a 35%, o que é visto como uma prática discriminatória. O México está no BRICS, bem dizer, né? Que faz parte do Foro de São Paulo. Não está no BRICS oficialmente, né? Sim, mas ele está cada vez se aliando mais ultimamente, Exato. né? Não, A presidente atual é ligada ao Lula, né? Não, o Foro de São Paulo foi sediado num dos eventos do Foro de São Paulo, foi no México. Sim. Então tá aqui, esse é o ponto 1. Ponto 2. Aí tá falando aqui de questões ambientais. Vou pular porque isso para mim não é relevante. Comércio digital e restrição a empresas americanas. E aqui que o pau tora. Esse e o quarto. O Brasil é acusado de impor barreiras às empresas americanas, especialmente nos setores de comércio digital e serviços de pagamentos eletrônicos. A USTR, que é o escritório de relações de comerciais entre Estados Unidos e Brasil, destaca que o Brasil retaliou contra redes sociais por não censurarem conteúdo políticos e restringiu a capacidade de empresas dos Estados Unidos de oferecer serviços no país. Eu vou ser bem sério para você, isso aqui, mesmo que os Estados Unidos diga que essa é a única razão, eu vou dizer, caô, isso aqui é cortina de fumaça. Mas eu vou explicar por quê. Eles estão falando aqui que foi o que o Alexandre de Moraes fez com o X. Só que o buraco é muito mais embaixo. Lacombe, só para as pessoas entenderem. Eu vou ler novamente essa resposta aqui do Grok e eu quero explicar para vocês uma coisa. O Brasil é acusado de impor barreiras às empresas americanas, especialmente nos setores de comércio digital e serviço de pagamento eletrônico. Eu vou botar na aberta aqui que eu quero fazer um ping-pong com vocês aqui. Inclusive com o pessoal que está em casa. Se puder acompanhar o chat. Deixa eu botar meus óculos então, porque senão não consigo enxergar nada. Eu quero muito que o pessoal preste atenção. Max, vamos dizer que você é o Stripe. Tá bom? Você é o Stripe agora. Um meio de pagamento eletrônico. Um meio de pagamento eletrônico americano. Beleza? Uhum. Vamos dizer que o Lacombe... Stripe. E vamos dizer que o Lacombe é o FBI. Nos deve. Tá? Nos deve. Vamos dizer que o Lacombe é o FBI. Tem uma dívida com a gente. You are the FBI. E eu tô com uma empresa brasileira querendo competir com o Stripe. A empresa brasileira ela é obrigada a fornecer algumas informações para o FBI? Não. E você como Stripe? Sim. Então, se algumas exigências são feitas do FBI e do US Marshal para você, elas serão feitas para mim como uma empresa digital brasileira? Não. E se os Estados Unidos percebem isso
e ver que está tendo uma concorrência desigual, porque eu posso ficar tranquilaço fazendo lavagem de dinheiro para terrorista e narcotráfico. Seção 301. Aqui o buraco é muito mais embaixo. Muito mais embaixo. E não tem ninguém prestando atenção nisso. É óbvio que aqui, eu e Max, a gente está unindo informações privilegiadas que nós temos, inclusive do próprio governo americano, com o óbvio. Vocês estão vendo um monte de tigrinho nos Estados Unidos? Não. Vocês estão vendo algum cantor de rock, algum cantor de pop, Bruno Mars, ou alguém usando tigrinho nos Estados Unidos? Tem uma outra pergunta interessante também, que é a seguinte. Por que que na maior economia do mundo não tem ninguém que ganha 100, 150 milhões em 7, 10, 30 dias vendendo produto Isso que eu ia falar, digital? vendendo produto digital. Por que que não tem? Porque não tem como fazer São isso. pouquíssimos, né? São pouquíssimos, são aqueles gigantes, Daily Wire, né? São pouquíssimos os que conseguem isso. E no Brasil há uma Febre. febre. Febre de venda de produto Uma digital, galera que o cara fica milionário. multimilionário. Não, milionário a gente consegue fazer, até a nossa empresa consegue fazer lançamento de alguém para essa pessoa ficar milionária. Uhum. Agora, multimilionário, como é o caso de muitos no Brasil, inclusive o Marçal, tá? Marçal. Que aí você explica por que essa galera tá tão caladinha. Né? Esses vendedores de cursos que estão vendendo coisas que não dá para alcançar. É sério, esse negócio de 50 milhões, 100 milhões de venda é caô. Isso não tem como ser feito a não ser por meio de sistema fraudulento. E é aqui que entra o BO da seção 301. Porque eu nem terminei de ler aqui o resto. O Brasil é sede, ele é uma sede, o Brasil é a sede de banco digital de narcotraficante que é usado como plataforma para grupo terrorista. E nego tá achando... pelo amor de Deus, Senhor, o que tem na cabeça de um senador, cara? Esses papéis estão à disposição deles. É caô puro esses senadores irem querer bater um rolê em Washington. Porque Lacombe, só a 301, só a seção 301 já mostra que nem se o astronauta rodasse bolsinha e botasse a calcinha no chão ia acontecer alguma coisa em Washington. Não ia acontecer nada. Nada. Porque a seção 301 é onde o buraco está muito mais embaixo. Porque não envolve só políticos ou pessoas de cargos burocráticos, como no executivo e no judiciário. Aqui nós estamos falando de envolver cantor, ator. A própria Globo tem sistema de loteria com aquele Cartola FC. Sim. Ainda existe aquilo lá? Eu não sei. Mas é aquele esquema ali. Mas eles têm esse esqueminha. O Paulo Guedes queria tirar isso aí dele. Sim. Na época. E conseguiu provar lá no Ministério da Economia que aquilo ali era contra a lei brasileira. Eu me lembro como fosse hoje. Gente do Ministério da Economia, lá do Paulo Guedes, indo lá na sede do Terça Livre falar pra gente, ó, gente, eu tô com uma bomba muito grande aqui, mas eu não sei nem como é que eu vou falar pra vocês. E o cara assim, meio tremendo, falando, olha, a Globo tá lavando dinheiro com meio de pagamento digital usando jogos de azar. Aí a gente falou assim, como assim? Aí ele foi explicando. Por que não tem isso aqui? Por que não tem isso na Suíça, gente? É difícil imaginar como é que algo dá certo em Morro Agudo e não dá certo na Suíça. Ah, não. Tigrinho vai dar certo aqui na Baixada Fluminense, vai ser top. Na Suíça não dá. Ah, então não tem esqueminha aí. Não tem não. Aqui, ó, valeu. Valeu, amigão. E o buraco é muito mais embaixo.